chegamos agora no conceito que a gente já tinha comentado lá no início sobre o mercado financeiro ser cíclico. Lembra que existe altos e baixos da taxa da economia do Brasil? Então, a gente vai falar agora sobre a taxa Selic. Você já ouviu esse termo em algum momento na sua vida? É muito falado aí no jornal, né? Por quê, gente? Porque a taxa Selic, ela é a nossa taxa básica de juros da economia do país. Então, tudo o que acontece no mercado financeiro, tudo o que acontece por exemplo, na cobrança de juros de um empréstimo, o que acontece no aumento do preço de determinado produto, sabe? Tudo isso acontece por causa da movimentação, né, do sobe e desce da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, a taxa Selic, ela afeta diretamente a nossa vida financeira e nos valores das taxas de juros que são praticados, né, que são cobrados em qualquer tipo de empréstimo, inclusive o empréstimo do consignado, tá? Então, a taxa básica de juros, a taxa Selic, ela influencia a taxa que o banco vai cobrar de você, a que ele realmente diz que vai cobrar de você, e ela influencia também lá no custo efetivo total do seu empréstimo. Por quê? Tanto a taxa de juros que o banco cobra de você, quanto os serviços, os impostos, as tarifas, tudo o que é adicionado no seu contrato, também foi calculado com base na taxa Selic, que é a taxa básica de juros que gira tudo na nossa economia, né? Então, é muito importante você entender esse conceito, você saber do que você está falando, porque essa informação aqui, ela vai mudar a sua vida a partir do momento que você começar a acompanhar essa oscilação da taxa de juros. Quando a gente for falar da parte prática, entender o que é a taxa Selic vai fazer muita diferença e gerar muita transformação aí, ó, no seu bolso, tá? Então, entende. Toda vez que você for falar de juros, de empréstimos, de custo efetivo total, você tem que entender que por trás de tudo isso existe uma coisinha chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juros que gira toda a economia do nosso país. Então, todos os preços que são calculados com base na taxa de juros. Então, se a taxa de juros sobe, os preços sobem. Se a taxa de juros cai, os preços caem. Todos os empréstimos que você pega são calculados com base na taxa de juros. Então, se a taxa sobe, os juros sobem lá no banco. Se a taxa de juros da economia cai, os juros caem lá no banco. Se você vai comprar tomate numa época em que a taxa de juros está alta, você vai perceber que o preço do tomate vai ficar mais alto. Se você for numa época que a taxa de juros, a taxa Selic, está mais baixa, você vai perceber que o preço do tomate também vai estar mais baixo. Por quê? Porque tudo gira em torno da taxa de juros da economia do país. Então, o tomate, para ele chegar lá no hortifruti, ele precisou lá, a empresa, né, o agricultor precisou pagar pela água que regou a semente, né? Ele precisou pagar pelo combustível que foi para entregar lá o tomate no hortifruti. E tudo isso, todos esses custos foram calculados com base na nossa taxa de juros básica da economia, tá? Registra isso, porque também vai ser de extrema importância quando a gente for falar lá na parte prática.